Olá, eu sou Viviane Ribeiro e eu vou te contar sobre um órgão muito importante que o nosso corpo tem, que provavelmente você nunca ouviu falar, que é o microbioma intestinal. Você sabe que você tem um segundo cérebro e não é nenhuma metáfora, não. É ciência. O nosso intestino tem mais neurônio do que o nosso cérebro. É isso mesmo. E 90% da serotonina que o nosso corpo produz, aquele neurotransmissor que deixa a gente feliz, contente, disposto, é produzido lá no nosso intestino. Mas aqui que está o mais importante, que é o grande pulo do gato. Tudo isso acontece no nível celular. E na terapia ortomolecular, a gente entende que a verdadeira saúde, a raiz da nossa saúde, ela começa lá nessas organelas celulares, lá no centro dessas organelas. Então, nas nossas células é com que começa a nossa saúde. E o nosso microbioma intestinal, ele é um maestro, é ele que coordena toda essa música que acontece no nosso corpo. Então, se você quer ser mais feliz, se você quer ser mais saudável, mais energizado, você precisa cuidar do seu microbioma intestinal. Então, fica comigo aqui nessa aula, que é isso que a gente vai aprender hoje. Então, vamos lá. Vamos começar essa riqueza aqui. Então, nosso microbioma intestinal, essa maravilha da natureza, essa riqueza que a gente tem, na saúde ortomolecular, então, quando a gente pensa, né, o nosso microbioma intestinal é uma comunidade de 37 trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. Então, imagina que, sim, trilhões. São mais bactérias do que células que tem no nosso corpo. Só que essas bactérias, elas não são invasoras, elas não são algo que vem para nos prejudicar, algo que. Não. Elas vivem no nosso corpo em simbiose, elas vivem para nos ajudar. Elas são amiguinhas do nosso corpo. A gente fala que elas são simbiontes. Elas vêm para colaborar para o nosso corpo. Então, elas vivem em harmonia. Então, no nosso intestino, quando a gente pensa que no nosso intestino é um segundo cérebro, a gente está falando que no nosso intestino tem mais neurônio do que a nossa medula espinhal, que 90% da serotonina que é produzida no nosso corpo vem do nosso intestino, e que o nervo vago, que é esse nervo de par craniano aqui, que conecta o nosso cérebro ao nosso intestino, ele faz uma ligação em tempo real aqui de conversa do intestino com o cérebro. Então, quando a gente está falando em saúde ortomolecular, a gente está falando de uma maneira bem abrangente de como a nossa saúde integra tudo isso e de como essas organelas que eu falei para vocês, como a gente está falando de leitura lá, do ponto de vista celular, de como ficar mais energizado, de principalmente dessas organelas aqui, que são as mitocôndrias, que estão dentro das nossas células, que são essas usinas de energia, e de como nós podemos cuidar dessas organelas aqui para ter mais energia e disposição. Então, quando a gente fala lá do nosso microbioma intestinal, a gente está falando de 37 trilhões de micro-organismos, e são trilhões mesmo, ou seja, são mais bactérias que vivem no nosso intestino do que células que tem no nosso corpo. E elas não são invasoras, elas não são
é algo, como eu disse para vocês, que vem para atrapalhar o nosso corpo. Não, elas são nossas amiguinhas, elas vivem em harmonia com o nosso corpo. Então, elas vêm para colaborar. Então, elas são coisas boas e elas fazem coisas incríveis para cuidar do nosso corpo. Só que elas fazem isso no nível celular, no nível lá muito pequenininho lá de cuidar da nossa parte. Então, o que elas vão fazer? Elas digerem alimentos que o nosso corpo não consegue digerir sozinho. Então, elas fazem um processo de digestão celular. Então, por exemplo, elas produzem vitaminas, como, por exemplo, a vitamina K e a vitamina B12, e essas vitaminas alimentam as mitocôndrias do nosso corpo. E isso faz com que proteja o nosso corpo contra doenças, principalmente, então melhora muito a nossa parte de imunidade, humor, de memória. Então, elas são muito boas. Então, no nível celular, o nosso microbioma, ele ajuda muito o nosso corpo. Então, quando a gente fala em terapia ortomolecular, a gente entende que a saúde é no nível celular, ou seja, quando o nosso microbioma ele está equilibrado, as nossas células elas estão saudáveis. Quando ele está desequilibrado, essas organelas elas sofrem muito. Quais são essas organelas? Principalmente as mitocôndrias, ou seja, as nossas células elas se desequilibram. Então, vamos lá. Você sabe o que é uma mitocôndria? Vamos pensar aqui, eu estou falando de mitocôndrias, mas vocês sabem o que são mitocôndrias? Mitocôndrias, elas são as usinas de energia das nossas células. Então, quando o microbioma, né, que são aquelas bactérias lá do nosso intestino, elas não estão saudáveis, as bactérias ruins, elas produzem muito radical livre, que danificam as nossas mitocôndrias. Então, o radical livre, ou seja, o produto da respiração celular das nossas células, principalmente das células de uma bactéria que são ruins, acaba prejudicando muito, intoxicando muito o nosso corpo. Isso faz o quê? O corpo fica mais cansado, mais envelhecido e mais doente. Então, isso é quando uma bactéria ruim num corpo de uma mitocôndria lá cansada acaba prejudicando mais, por isso que a gente sente mais. Então, quando a gente fica pensando lá no eixo de intestino-cérebro, e aqui está um ponto-chave disso, as bactérias ruins, elas produzem mais radicais livres. E os radicais livres, gente, eles são moléculas instáveis, que danificam as células. Isso vai acontecer. Então, se eu colocar um prego na chuva, ele vai enferrujar pela oxidação do ar. Agora, imagina as mitocôndrias e elas oxidam, aí elas acabam danificando o DNA, elas acabam causando inflamação. Eu já dei algumas aulas aqui, tem aula no canal a respeito disso, uma aula de neuroinflamação. Eu acabo voltando sempre nesse assunto, porque é um assunto muito interessante e muito rico. Então, quando a gente tem bactérias ruins dominando o nosso intestino, o que elas fazem? Elas produzem radicais livres constantemente. Se elas produzem esses radicais livres constantemente, o que elas acabam causando lá no nosso corpo? Inflamação crônica, envelhecimento acelerado, fadiga, problema de memória, problema de pele. Então, o que acontece? O microbioma, a comunicação entre o nosso cérebro e o nosso intestino, ela acontece no nível molecular, por conta desses neurotransmissores. Então, se eu tenho bactérias lá no meu intestino, e essas bactérias são, grande parte, bactérias ruins, elas começam a fazer uma comunicação lá daquele nervo vago que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, que começa a passar uma informação lá para o meu cérebro, que vai dar alteração de humor, alteração de bem-estar. Deixa eu só alterar aqui para vocês verem melhor que vai dar uma alteração de humor, alteração de bem-estar e tudo mais, que predispõe o meu corpo a algo que
na visão da parte ortomolecular, predispõe a depressão, a ansiedade, porque eu não estou cuidando na raiz dos sintomas, que é lá a parte do meu microbioma intestinal, que são essas organelas que eu estou, as bactérias ruins, que estão produzindo mais, que estão mais desgastadas, que estão produzindo, entre aspas, mais radicais livres, por conta das mitocôndrias que estão produzindo mais radicais livres em detrimento das bactérias boas, que, se eu cuido das boas, o que eu vou fazer? As bactérias boas vão produzir mais substâncias antioxidantes, que aí elas vão colaborar para serotonina, GABA, elas vão fermentar materiais que vão melhorar o humor, cognição e bem-estar. Então, as bactérias boas vão fazer produção de substâncias antioxidantes. E elas vão proteger as mitocôndrias, elas vão facilitar o processo de regeneração das mitocôndrias. Então, quando a gente fala de restaurar o nosso microbioma com as bactérias boas, a gente está literalmente protegendo as nossas organelas, que são as nossas mitocôndrias, do estresse oxidativo. Então, a gente está protegendo melhor esse microbioma intestinal. Então, se eu melhoro o meu microbioma, se eu protejo isso, eu estou melhorando o sistema imune, eu estou melhorando serotonina e eu estou melhorando energia celular, porque eu estou ativando o sistema de defesa com uma proteção antioxidante. Diferente do perigo que se eu coloco com as bactérias patogênicas, que são as bactérias ruins, que eu vou dar um excesso com as bactérias patogênicas que aumenta, que elas produzem lipopolissacarídicos e outros compostos, que aumenta a produção de radical livre, que vão danificar as mitocôndrias intestinais, que vão aumentar a inflamação sistêmica, fadiga crônica e envelhecimento acelerado. Faz sentido? Não foi o que eu acabei de explicar para vocês? Então, quando a gente modula esse sistema aqui, a gente facilita o nosso entendimento de como a gente pode, através de ações, que é o que eu vou passar para vocês agora, de cuidados do nosso dia a dia, de melhorar e cuidar melhor desse microbioma intestinal, e assim a gente vai estar cuidando da nossa saúde global e da nossa saúde cerebral e emocional também. Quer ver como? Como, então, que a gente pode cuidar na prática de restaurar esse microbioma com estratégias de terapia ortomolecular. Quando a gente fala em ortomolecular, a gente está falando o quê? Das organelas que estão dentro das nossas células. Como? 5 estratégias que funcionam super bem para a gente poder cuidar dela, que eu vou passar para vocês. Então, como que a gente... Por que a gente vai cuidar fazer essas estratégias daqui a pouco? Porque com isso eu vou evitar a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre... então, fica aqui. Fica aqui que daqui a pouco eu vou passar para vocês as estratégias. Que é o equilíbrio entre essas bactérias. Por quê? O desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, que é a disbiose intestinal, vão dar no nosso corpo essa manifestação de alteração do microbioma. E o que dá? Inchaço, gases excessivos, constipação ou diarreia crônica, desequilíbrio emocional, ansiedade, depressão, uma névoa mental, baixa produção de serotonina e GABA. GABA, que é um neurotransmissor interruptório de pensamento acelerado que a gente tem no cérebro. Uma imunidade fragilizada, infecção recorrente, alergia, doença autoimune, alteração de microbiota vaginal, aquelas coceiras de repetição que aparecem na vagina da mulher, problema de pele, acne, rosácea, inflamação sistêmica, tudo secundária a uma alteração da microbiota intestinal. E aí, como que a gente pode melhorar a microbiota intestinal pensando em nível de terapia ortomolecular de uma maneira natural?
Primeiro, né, como que essa alteração do microbioma, ele acontece? Uso indiscriminado de antibiótico. Não que não se deva usar com indicação de antibióticos, sim, há casos que precisa usar antibióticos, pelo amor de Deus, gente. Mas o uso desenfreado de antibióticos altera a microbiota intestinal, com uso que tira todas as bactérias que estão lá. Então, às vezes, a criança apresentou um dia uma coriza nasal e já está levando no médico desesperado, está usando antibiótico sem prescrição. Não é assim. Tá? Existem várias estratégias, até naturais, esperar, às vezes é um caso de alta resolução, e grande parte dos casos é até viral, nem tem indicação de antibiótico, e por desespero, por tudo, e às vezes por um profissional também com medo, né, que é a febrefobia, que eu chamo, está usando antibiótico discriminado, isso altera muito o microbioma intestinal. Sono. Durante o sono, a gente tem uma regeneração das nossas mitocôndrias. O sono de qualidade, um sono profundo e reparador. Então, 7 a 8 horas. Daqui a pouco a gente vai falar de protocolos. Alimentos ultraprocessados. Então, as bactérias patogênicas, elas sobrevivem desses alimentos ultraprocessados. Inclusive, elas estimulam e dão gettings, assim, como pessoas que são viciadas em várias coisas. Estresse crônico, cortisol elevado danifica as mitocôndrias intestinais, altera a permeabilidade e barreira intestinal. Sedentarismo reduz a diversidade da microbiota intestinal e compromete a produção da energia das mitocôndrias. O segredo da vitalidade da célula e da organela, né, que é essa organela, que é as mitocôndrias, e da vitalidade intestinal e cerebral, são as nossas mitocôndrias. A queridinha da nossa terapia ortomolecular e da saúde é a mitocôndria. É o segredo. Grave isso. E aí, quais são, né, nutrientes ortomoleculares que melhoram muito a saúde quando a gente pensa em terapia ortomolecular? Glutationa, né, um antioxidante natural que protege as mitocôndrias de dano oxidativo de bactérias patogênicas. Então, assim, é um antioxidante natural que o nosso corpo mesmo produz. Quando a gente coloca alimentação e nutrientes para o nosso corpo, naturalmente a gente produz esse antioxidante natural. O nosso corpo mesmo produz. Vitaminas do complexo B. Então, o nosso corpo, lembra que eu falei, quando a gente se alimenta, as bactérias produzem vitamina K e vitamina do complexo B. Só que a vitamina, principalmente a B12, grande parte das vezes a gente precisa, sim, de uma complementação e de uma suplementação. Mas quando a gente... E as mitocôndrias precisam delas também. Antioxidantes naturais combatem radical livre. E as bactérias boas produzem antioxidantes naturais. E elas protegem as membranas das nossas células contra o estresse oxidativo. Tem uma aula aqui no canal também, que eu falo sobre a importância dos fitoquímicos para reparo de DNA também. Tem uma aula. Os aminoácidos. Os aminoácidos constroem neurotransmissores como serotonina, dopamina, GABA, e são essenciais para a saúde mental e intestinal. Continua aqui, se inscreve no canal, se você já não deixou seu like, deixa o like, compartilha essa aula com as pessoas, porque esse conhecimento, assim, pouquíssimas pessoas têm. Se você está tendo acesso, se isso já faz parte do seu cotidiano, saiba que você faz parte de um seleto grupo de pessoas que sabe isso. Então, compartilha. Se a sua família não sabe, começa a compartilhar, porque isso faz parte de mudança de hábito de vida, que é muito importante para o cuidado de saúde e na causa raiz de saúde, que vai fazer parte de mudança de estilo de vida e saúde a médio e longo prazo.
E quais são os fitoquímicos ortomoleculares que, na prática, a gente colocando na nossa vida, são importantes para cuidados ortomolecular desse microbioma e da nossa saúde? Então, aqui, alimentos naturais mesmo, que nutrem as bactérias específicas e ativam as nossas mitocôndrias, atuando como verdadeiros medicamentos mesmos, que as nossas células, quando eles entram lá nas nossas células, eles ativam essas organelas. Então, o resveratrol. Quais são as fontes naturais de resveratrol? Uva, vinho tinto. É claro que você não vai beber uma garrafa de vinho tinto, mas no vinho tinto tem sim resveratrol. Ele é uma fonte. Mas você pode ingerir uva, você pode ingerir suco de uva, desde que não tenha adição de açúcar, ele tem sim resveratrol. E ele alimenta essa bactéria aqui, ó, que é a Arquemansia mucinífera. O que a Arquemansia mucinífera faz? Ela é uma bactéria que faz parte das bactérias que são muito boas, excelentes, para fortalecer a mucosa intestinal e ativar essas sirtuínias mitocondriais. Que essas sirtuínias mitocondriais fazem? Elas são, gente, literalmente enzimas de anti-envelhecimento saudável. E o que elas contribuem muito? Quando a arquemância ela está presente, essa bactéria está presente no nosso intestino, ela funciona como se fossem bactérias que dão para o nosso corpo sinalização lá para o nosso sistema cerebral de quando a gente está satisfeito. Sabe o mesmo mecanismo que as canetas que fazem GLP e GLP-1 fazem lá para o cérebro, de quando a pessoa está satisfeita, de saciedade? Essas bactérias também fazem isso. Então, elas são bactérias muito boas para quem está com processo de controle de peso, de saciedade, controle de resistência insulínica. Então, resveratrol, o consumo, mas é que se a pessoa vai consumir a uva mesmo, a uva, ela tem um índice glicêmico alto, mas o suco de uva em doses menores e sem adição de açúcar, a pessoa está colocando para dentro dela o resveratrol. O ideal mesmo é que, às vezes, se ela tem condição de comprar ou mandar manipular o resveratrol, comprar, é melhor ainda, porque ela está pegando o resveratrol puro, né, a molécula puro, que a Arquemansia mucinífera, essa bactéria gosta muito desse fitoquímico. Então, ele está dando alimento para essa bactéria, que é uma enzima, que ela produz, ela ativa essa sirtuína, que é uma enzima anti-envelhecimento maravilhosa, para ativar até esses sinalizadores anti-inflamatórios, como essas canetas fazem, só que de forma natural no nosso corpo, tá? Eu não estou falando que a arquemansia é essas canetas. Eu estou falando que ela ativa sirtuínas no nosso corpo, que são enzimas, que são sinalizadores cerebrais de saciedade muito positivas e anti-inflamatórias. Então, o resveratrol, ele é, sim, sinalizador anti-envelhecimento e de DNA muito bom para o nosso corpo de forma natural, tá? A cúrcuma é um potente anti-inflamatório, reduz radical livre, ele tem uma ação antioxidante, sim, maravilhosa. Então, colocar na comida, protege as mitocôndrias, modula positivamente o microbioma intestinal. Tem uma aula minha que eu falo aqui dos fitoquímicos, presente até em alguns shots que a gente pode fazer, e pela ação até antioxidante que ele tem, algumas populações que às vezes estão fazendo algum tipo, sim, de tratamento, precisa, sim, até modular, porque às vezes a gente quer algum tratamento que tenha uma ação até oxidante, mas isso é um caso particular ou outro, mas a ação para 99% da população que quer uma ação, sim, anti-inflamatória e antioxidante, sim, que a cúrcuma tem, é extremamente positivo.
A quercetina, presente na maçã, na cebola, na alcaparra, tem uma ação antioxidante maravilhosa, que alimenta essa população aqui, ó, que é a roseburia, que é produtora do butirato, que é um combustível para as células intestinais. Então, assim, ó, maçã, cebola é maravilhosa. Só que às vezes você pode comer a maçã ou comer a cebola e sentir uma distensão abdominal, porque às vezes o seu grupo de bactérias pode estar desequilibrado. Então, se o seu grupo de bactérias está desequilibrado e você comeu algum desses e sentiu uma distensão, pode ser que esteja desequilibrado. Aí, às vezes, a gente precisa entrar com outro tipo de protocolo de modular o microbioma intestinal, ou seja, dar um passo para trás, para depois dar um passo para frente. Mas não quer dizer que a maçã, a cebola e a alcaparra sejam ruins, tá? Mas é que, às vezes, a sua população ali está desregulada. Então, algum desses alimentos aqui, que são excelentes, mas quando você come, distende, estufa o abdômen, pode ser que a sua população está desregulada. Então, a gente precisa fazer um protocolo de desparasitação, de detoxificação, para depois incluir esses alimentos aqui. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas são maravilhosos. Então, assim, é o que eu falo, né? A gente precisa retirar, repor, reparar, cada um está numa fase, entende? Mas aqui eu estou dando uma aula geral para todo mundo, como naturopata, terapeuta ortomolecular, fitoterapeuta, eu estou dando uma aula geral, e aromaterapeuta. Então, vai caber para todo mundo, mas o seu caso é específico, então a gente pode trabalhar as especificidades, assim, deixem nos comentários as dúvidas, que eu vou respondendo, mas é uma aula geral, né? E as antocianinas, então, frutas vermelhas, amora, que elas fazem o quê? Elas combatem radicais livres, reduzem a inflamação sistêmica, nutrem as bactérias produtoras de ácido graxo curto, que isso aqui é muito importante, porque essas bactérias que produzem ácido graxo curto são aquelas bactérias protetoras mesmo da parede celular. Então, assim, esse tipo de alimentação, ou seja, as bactérias que são ricas em polifenóis, bactérias que são ricas em polifenóis, frutas, né, que são ricas em polifenóis, frutas vermelhas, são moléculas que vão ajudar o nosso corpo a se reparar e vão alimentar as bactérias boas do nosso intestino. O resveratrol, que alimenta a arquimancia, a curcumina, que protege as mitocôndrias, tudo isso são estratégias que a gente tem naturais, fitoquímicos que têm uma ação ortomolecular mesmo, são coisas que a natureza nos deu para cuidar do nosso corpo. Então, como que a gente pode restaurar? Com alimentos fermentados. Então, kefir, iogurte, chucrute, miso da culinária japonesa. Esses alimentos, eles têm bactérias vivas que diversificam o microbioma intestinal e ajudam a repovoar o microbioma, o nosso intestino, com organismos benéficos para o nosso intestino. As fibras, que elas têm uma ação pré-biótica, ou seja, elas têm uma ação de alimentar as bactérias boas que estão ali, estimular a produção desse butirato e os ácidos graxos de cadeia curta que vão nutrir as mitocôndrias que estão lá. Então, frutas, vegetais, grãos integrais, aí cada um vai ver aquele, né, que vai ingerir, se vai ver se distende ou não, porque às vezes lembra que eu falei que a gente tem que dar um passinho para trás para depois. Fibras que vão alimentar as bactérias boas, por quê? Elas comem, as bactérias boas, elas comem as fibras e produzem os ácidos graxos de cadeia curta que protegem as células intestinais. Então, são estratégias naturais que a gente tem disponíveis
sem nenhum custo a mais, que estão na nossa alimentação para proteger o nosso corpo. Os polifenóis e os fitoquímicos, que a gente acabou de falar, né, que, por exemplo, o chá verde também, é claro que você não vai morrer de tomar chá verde, mas o chá verde, ele é rico em fitoquímico. Chocolate amargo, desde que seja chocolate amargo mesmo. Frutas vermelhas, a cúrcuma, como a gente falou, que são ricos em polifenóis, que são moléculas que também alimentam as bactérias boas do nosso intestino. O resveratrol, né, que alimenta a quermancia, que é aquela bactéria que eu falei para vocês. A curcumina, que protege as mitocôndrias. E movimento diário, gente. O movimento diário ativa as mitocôndrias. Então, ele aumenta a diversidade bacteriana e reduz a inflamação sistêmica, ou seja, caminhada, yoga, dança, o movimento ele ativa as mitocôndrias. Então, ativando as mitocôndrias, aumenta a diversidade bacteriana no nosso intestino. Sono de qualidade, como a gente tinha falado, né? Porque lembra que esses são alguns dos fatores que causam alteração do microbioma. Então, tudo aquilo que causa, também tem como a gente reverter com estratégia retirando. 7 a 8 horas de sono. Quando a gente dorme bem, as nossas mitocôndrias, elas se regeneram. Então, isso equilibra o nosso microbioma. Então, quando a gente combina essas 5 estratégias, né, os alimentos fermentados, fibras, polifenóis, movimento e sono de qualidade, a gente está criando um protocolo ortomolecular que funciona. Então, que a gente está alimentando as bactérias boas, combatendo os radicais livres e, consequentemente, protegendo as nossas mitocôndrias, né? Ficou claro para vocês? Depois vocês me coloquem aqui nos comentários, curtam o canal, sigam e compartilhem com as pessoas essa live, esse vídeo. Então, como que uma coisa prática, assim, para a gente colocar de 1 a 2 semanas, assim, para a gente colocar na nossa vida aqui, ó. Uma base, né? Por exemplo, na primeira semana, de manhã, iogurte natural, frutas vermelhas, algum suplemento com glutationa que você pode adquirir. Um almoço com uma salada com cúrcuma, azeite extra virgem, alguma vitamina do complexo B. Um lanche da tarde com maçã, um chocolate 70% que tem polifenol e antioxidante. No jantar, um caldo de osso com vegetal colorido, porque é rico em aminoácido e colágeno, para quem consome carne. Para quem não consome, alguma coisa que tenha, alguma coisa de colágeno, alguma coisa com aminoácido. Então, uma sugestão que fica pode ser alguma coisa com soja, alguma coisa, o missô próprio também da kefir, alguma outra coisa que diversifique o microbioma intestinal, mas que tenha alguma diversidade com aminoácidos. Missô, kefir, pode repetir o iogurte, de repente com alguma outra fonte de proteína que a pessoa use à noite. E para potencializar o resultado, né? Você pode utilizar o chucrute, né? Ou o missô, que tem bactéria viva e enzima digestiva. Pode aumentar a quantidade de fibra, por exemplo, chicória, alho, cebola, banana verde. Porque a banana verde, ela tem quando a gente usa ela é um carboidrato que é uma excelente fonte para as bactérias boas do intestino fermentarem. É um alimento prebiótico maravilhoso. Movimento diário de pelo menos 30 minutos, 7 a 8 horas de sono. É claro que cada um vai adaptar com a sua rotina, olhar os objetivos que tem, o momento que está profissional e fazer ajustes. Mas esses são os cuidados para a gente colocar e olhar e falar, nossa, qual que é o momento da minha vida agora? Quais são as coisas que eu consigo ajustar e o que eu consigo colocar em prática? Porque à medida que a gente vai se conhecendo e sabendo aquilo que é importante para a nossa vida, a gente vai fazendo ajustes para saber quais são as coisas que são prioridades. Não para a gente fazer se caber em caixinhas, não para a gente se fazer caber em momentos para sentir pertencente a algo, ou algum lugar, ou alguém, mas olhando o momento de vida que a gente está.
e quais são as coisas que a gente quer para a nossa vida e como a gente quer envelhecer. Com saúde, com disposição, com energia, um envelhecer saudável, ou apenas ter 90 anos de vida, mas ter 90 anos de vida sem saúde. Então, o que realmente a gente quer? Que são essas pequenas coisas que a gente precisa aprender. E a fonte começa no nosso intestino. E aí, grande parte das pessoas começa a perceber mesmo um resultado com... Na primeira semana, a gente começa a perceber uma redução do inchaço abdominal, assim, visível, assim. Quando você começa a retirar aquilo que já não faz sentido para você, a primeira resposta que você tem é a melhora da digestão, isso fica evidente. Então, com 2 semanas, você não tem mais dúvida daquilo que cabe ou não cabe na sua vida. Então, quando o restauro do microbioma intestinal, ele se efetiva, com 2 semanas você tem uma percepção evidente da melhora da digestão, menos inchaço, redução da inflamação da mucosa intestinal, você começa a perceber menos dores. Com 4 semanas, mais energias, porque suas mitocôndrias já começam a responder. Com 8 semanas, imunidade fortalecida, pele mais clara, redução da ansiedade, menos névoa mental. Com 12 semanas, transformação completa. Eu falo que não tem como alguém seguir um protocolo de detoxificação, desparasitação, mudança completa do retirar, repor, reinstalar, e não ter percepção no microbioma intestinal, melhora na mitocôndria e melhora de neurotransmissor. Assim, é significativo. Não tem, é impossível alguém não perceber. Então, não é do dia para a noite. É a constância sempre. Saúde é mudança, reequilíbrio e homeostase. Então, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. A nossa saúde, ela começa das nossas células. É cuidar do nosso microbioma. É cuidar das organelas que estão lá, que respondem do nosso corpo. Elas que vão contar para fora a saúde que a gente está. A terapia ortomolecular, ela não é complicada, ela é simples. Alimenta as bactérias boas. Combata os radicais livres. Protege as mitocôndrias. E se você sente que chegou nesse momento, sabe, de cuidar, de dar mais atenção para a sua saúde, de dar esse cuidado em nível celular, esse aqui é o seu lugar. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo nessa jornada de reconexão com você, de reconexão com o seu corpo, de cuidar da sua mente, de cuidar com atenção de algo que vai muito mais do que só as nossas células, que vai muito mais, que é uma troca que se expande, que ultrapassa o limite dessa tela, que é tudo. E eu te agradeço muito por ter feito esse caminho até aqui. Eu espero que durante esses quase 40 minutos que nós estivemos aqui, se foi a primeira vez que você teve contato com essa aula, continue. Se quer saber mais, continue acompanhando no canal, compartilhe essa aula com outras pessoas, assistam as outras aulas que estão aqui, implemente essa mudança de rotina na sua vida, me acompanhe e seja muito bem-vinda. E até a próxima.